Gente, boa noite, mais um VidaCast está no ar. Hoje, infelizmente, nós não teremos a presença de Plínio, nem de Eric. Os dois estão em viagem e, infelizmente, não teremos os dois aqui. Mas temos um convidado que vocês vão amar conhecer. Eu dei uma stalkeada ali no Instagram dele e tal, para entender um pouquinho, e o cara é brabo, viu, velho? O cara é bruto. Aquelas pessoas assim que você vê assim, alto rendimento, porque todo mundo quer sucesso. E o que é sucesso, gente? Se não for alto rendimento. Aí só olha pro cara profissional, alto rendimento. Aí você conjugal, alto rendimento. Aí ação social, alto rendimento. Espiritualidade, alto rendimento. Ó, se prepara que hoje promete, viu? Igor, antes de mais nada, uma lembrança da gente aqui para você. Seja bem-vindo. E obrigado. Vamos ver o quanto a gente pode aprender com você no dia de hoje. Ah, VidaCast. Vai ser o tem que fazer força, tem que fazer força, é. Vamos lá. Aí, show de bola. Beleza, amigo. Me conta, Igor, para quem não te conhece, quem é Igor Arcanjo? Bom, Igor Arcanjo é um jovem profissional, certo? Do direito e filântropo. Hoje a gente, graças a Deus, temos alguns projetos espalhados pela cidade e exercemos a advocacia, a caridade, né? A justiça social, através dos nossos projetos. Amo atividade física, sou faixa preta de jiu-jitsu. Então tá tudo muito misturado. Minha vida é essa. Esse é o Igor. Tudo junto, tudo conectado. Quando começou, sempre foi ideia o direito? Bom, o direito... Tem alguém na família e tal? Então, não tenho nenhum representante do direito, a não ser um pai de uma prima, que ele, inclusive, foi a pessoa que me acolheu logo que eu formei. Ele, não, vem aqui no meu escritório, vou te iniciar na carreira jurídica. E eu ainda engateando, né? Tinha acabado de formar, tinha acabado de pegar minha carteira da ordem, e comecei a advogar com ele, pegando os primeiros segmentos do direito, né, da advocacia. Que legal. Na medicina, logo que a gente entra, a gente tem um bocado de sonho, né? Eu vou fazer essa especialidade, vou fazer aquela. Aí no meio do caminho a gente vai conhecendo e dependendo dos professores a gente já vai criando um trauma e não vai querendo mais aquela área. Quando você entrou na faculdade, você tinha assim uma área que você achava que seria aquela e no meio do caminho... Pô, acho que eu não vou mais por aí. E quando é que você realmente decidiu pela área que você hoje exerce? Pronto. Desde o início, assim que eu entrei nos bancos da faculdade, eu me apaixonei de cara com direito penal. Então foi uma paixão à primeira vista, porque era do cotidiano a gente ouvir muito nos jornais, nos telejornais, notícias, e sempre me chamou muita atenção. Durante a faculdade, eu tive experiências de estágio no direito tributário, no direito civil, consumidor, em diversas áreas do direito. Mas, por sorte, Deus me deu a possibilidade de poder atuar profissionalmente na área que eu sempre fui apaixonado, fissurado, que é o direito penal. Direito público em geral, né? Mas o penal sempre chamando. Chama mais, né? É verdade. Direito é uma área que ainda tem muito... As pessoas ainda têm uma verdadeira atração, né? Porque lida com poder, né? E você lidar com poder... Quer conhecer uma pessoa, dá um pouquinho de poder para ela. Não é nem dinheiro. Dinheiro e poder, então ferrou tudo. É verdade. Mas conta aí, você tem um bocado de ações sociais, um bocado de grupo aí que você... Isso. Não é um só não, eu fiquei sabendo que tem mais. Conta aí o que você faz pela galera aí. Porque além de trabalhar, ser faixa preta, marido... Pai também? Não, ainda não. É um sonho. Você ainda tem esses negócios tudo aí. Conta pra gente um pouco e como é que começou tudo isso. Então, lá em 2018, eu treino jiu-jitsu desde 2007. Então, em 2018 foi quando eu peguei a faixa preta. E eu coloquei como meta poder passar os ensinamentos, porque o esporte é algo que transforma. Desde pequeno foi o esporte que me moldou, certo? A ser quem eu sou hoje, e eu sou muito grato. Então, pensando nisso, foi que eu decidi transformar vidas de outras pessoas também através do esporte. Então a gente começou, eu conversei logo com o meu mestre, Marcelo Vilas Boas,
E ele me orientou a, se era isso mesmo que eu queria, iniciar um projeto social, dar aula gratuita de jiu-jitsu, que é um esporte relativamente caro, né? Então foi assim que começou. Eu conversei com meu mestre, ele me orientou, me deu a maior força no início, né? Marcelo Vilas Boas, e aí começou. Eu morava ali na região do centro, conversei com ele, não, eu posso conseguir uns tatames, porque é justamente isso que precisa no início, né? Então a gente deu um jeito, conseguimos um tatame com um amigo, e eu fui lá com um carro duas portas, coloquei, enchi de tatame no teto, amarrei com a faixa, com a corda, né, aquelas fitas, e aí trouxe de lá de Itapuã até o centro para começar essas aulas tatames gratuitas. Emprestados. Tatames emprestados. Como são as coisas, né? E aí a gente foi lá, conversei com o Lu da Gamboa, uma amigona, ela abriu as portas lá, líder comunitária, ela abriu as portas para a gente iniciar esse projeto. Ela disse que tinha muitas crianças lá, então, se tem criança, vamos lá. Porque o meu foco era crianças e adolescentes, né? Dar um norte para eles, terem uma certa referência para crescerem, optarem, né? Pelo caminho do bem. Então, assim foi feito. E quando fala nessa faixa etária, infelizmente, até pela realidade do Brasil, muitas dessas crianças estão no momento sendo criadas, muitas vezes sem uma referência masculina, né? Porque às vezes o pai não está em casa, às vezes pela separação dos pais, ou às vezes até mesmo já pela falta desse pai, porque às vezes por algum motivo já não existe nesse corpo físico, e muitas vezes essa criança, esse adolescente, não se sente pertencente, né? E aí quando você traz um negócio desse, essa criança que daqui a pouco poderia se encontrar pertencente numa parada meio errada, num tráfico, numa coisa, onde chegaria lá e seria, entre aspas, acolhido, ele é acolhido por você, por uma coisa que é o esporte, que ensina a superação, ensina a aprender com as derrotas, e isso é muito bacana. Nessa idade, então, é fundamental. Perfeito. É fundamental. E essas características do esporte, né? Que é a honra, o respeito, a disciplina, a hierarquia, é que a gente prega bastante lá no nosso tatame, no jiu-jitsu. Então foi assim que começou, a gente ensinando além do jiu-jitsu, virtudes que o ser humano deve ter. E assim foi. Começamos o projeto lá em 2018. Muitas crianças que iniciaram até hoje praticam, certo? Inicialmente a gente começou numa sede social da Gamboa mesmo, e hoje Deus abençoou e hoje a gente está no Museu de Arte Moderna da Bahia. O MAN cedeu o espaço, o diretor à época, Paula Ribeiro, abraçou a gente, hoje a Marília Gil, uma excelente pessoa também, que sempre dá o suporte que a gente precisa, e hoje estamos lá, o jiu-jitsu 100% gratuito para as crianças daquela localidade. Na verdade, é aberto ao público em geral, né? Para as crianças de Salvador toda. Mas acaba que vai o pessoal mais de lá, né? Até pela dificuldade de transporte e tudo mais, né? Aí hoje a gente atende o público da Gamboa, Solar do União, Politeama. Aquele lugar maravilhoso, né? Imagina você já fazer um esporte olhando para aquela vista ali. Chega a ser covardia. E tinha uma época que a gente tinha os treinos de verão, que eram aos sábados, né, de manhã. Então, depois do treino, era certo um banho de mar, revigorante. Aí fica bom demais. E tem outro negócio que você está fazendo agora, já com outro tipo de público. Pois é. Por quê? Meu pai é idoso, minha mãe é idosa, e eu pretendo também ser idoso, alcançar, né? Ter essa satisfação de desfrutar da longevidade. Aí começou a falar da minha língua. Aí eu até vou até chegar mais para perto do microfone. Maravilha. E aí tive essa ideia, meu pai é professor de educação física e professor da aula de dança, né? Iniciou até no jiu-jitsu. Vestiu o kimono e tal, iniciou. Só que ele é professor de educação física, dá aula de dança, então a gente pensou, então vamos também promover aulas gratuitas para idosos de dança, aula de dança de salão, e aí sim começou o projeto Pérolas da Melhor Idade. É voltado para idosos, né? Hoje a gente estamos em parceria com o município de Salvador,
Vamos iniciar agora no mês de setembro, agosto, setembro, um projeto lá na Casa de Cultura do Idoso, no Pelourinho, no Largo Quincas Berro d'Água. E lá serão executadas 4 modalidades. Quais? Dança de salão, funcional, exercícios funcionais, dança folclórica, promovendo, além do bem-estar, né, a cultura local, que é tão necessária, e também aula de percussão para idosos que queiram estar aprendendo, né, algo novo, que é a percussão. Top. Eu não esqueci aqui, Miller Lopes colocou aqui, Dr. Igor Arcanjo, um excelente advogado e pessoa, atuando a favor dos mais vulneráveis. Pablo Portal, boa noite, grande professor Igor. Além do meu professor, tenho o prazer de ser amigo também. Verdade. O pessoal tá aqui, arrasou, Igor. Só irmão aí comentando. Mila, que é lá do escritório, né? Vou mandar um abraço lá pro pessoal do escritório. Top. O povo tá em peso aí. Dr. Gerson, Raimundo, Lucas. Essas pessoas que vão fazer lá. Então tem essas 4 modalidades. A pessoa que está fazendo uma modalidade, tipo dança, ela pode fazer o outro também? Tem que fazer o outro também ou não necessariamente? Bom, vai da escolha. Lá a gente oportuniza quantas atividades a pessoa quiser praticar. E um detalhe é que, além dessas atividades, a gente tem rodas de conversa, a gente tem a chamada Escola Cidadã, que é atividades de profissionais das diversas áreas do conhecimento poderem ir lá, ter uma tarde de bate-papo, trazer o seu conhecimento, aplicar alguma dinâmica, né? Então é algo assim prazeroso que a pessoa querendo, né, o idoso querendo se exercitar da forma que melhor apraver, tá disponível. Que legal. Eu já estava aqui já pensando em várias coisas, né? Porque assim, uma das coisas que eu pelo menos percebo muito no consultório, paciente idoso, primeiro que para mim a depressão é o oposto da expressão. Sim. A pessoa deprime quando ela deixa de se expressar. Então ela deprime. E o idoso, muitas vezes, ele está deprimido porque ele não se sente capaz de expressar-se. Então, muitas vezes ele já está na casa de alguém, já não é mais a dele. Sim. Muitas vezes o povo não tem mais paciência quando ele vai contar uma história, porque para você é a primeira vez que ele está te contando aquela história. Mas um filho, um neto, já ouviu 10 vezes e não tem a paciência dele contar a história que ele se sente bem ao contar. Quem de nós não gosta de contar uma história que a gente se deu bem? Imagina aquele idoso que já não está vivendo bem, já tem suas limitações, e quando vai contar aquela história que ele se sentia bem porque era a época que ele estava no vigor, sim, ele é tolhido muitas vezes pela família. E aí eu já estava pensando aqui em talvez termos algumas atividades onde psicologicamente essa pessoa possa ter esse acolhimento, possa ter essa abertura. Cada vez mais eu tenho buscado associar problemas de dores físicas, porque para mim nada acontece no corpo físico sem antes acontecer algo no psicológico e no emocional. Sim. Inclusive a nova medicina germânica, as 5 leis biológicas, que é um pessoal que é regido aí, organizado por André e tal, eles falam muito bem sobre isso. Sempre que a boca não fala, o corpo grita. E a gente vê idosos com dores crônicas, onde muitas vezes quando você vai fuçar, tem a ver, né, com alguma coisa emocional que ele está sofrendo, que ele não consegue ressignificar. Não é que a gente vai voltar e vai mudar, não vai mudar, mas talvez a gente ressignifique. Talvez a gente consiga fazer com que ele perceba de que ele fez o melhor. E que não adianta ele ficar se culpando. Então, e aí outra coisa que quando eu perguntei para você se teria que fazer todos, se poderia fazer só um ou poderia fazer mais, é porque nada tem dado mais longevidade ao idoso do que músculo e um hormônio chamado irisina.
Irisina é o único hormônio não produzido em uma glândula no corpo humano. Todos os outros são produzidos em glândulas, tireoide, pâncreas, pineal. Mas a irisina não. A irisina ela é produzida nos músculos quando você pratica pelo menos 40 minutos de atividade de resistência. Essa irisina, Igor, além do idoso manter músculo para a liberdade dele, a irisina ela te protege contra Parkinson, Alzheimer, demência senil e rejuvenesce o cérebro. Só que na dança a gente não consegue. Nada contra a dança. Quem quer dançar, dance. Mas precisa de músculo até para dançar. A percussão também não vai dar. Nada contra a percussão. Mas se nós realmente, e aí eu já estou me metendo no teu negócio aí, como dando uma... A gente também se a gente pode, além de tudo, além de dar diversão, além de dar felicidade para esse idoso sair e fazer o que ele quer, se nós conseguirmos associar a essa dança, a essa percussão, a gente conseguir associar atividades de resistência, que pode ser um agachamento, que pode ser uma isometria para quem tem dificuldade de fazer agachamento, que pode ser com garrafas de PET cheias, com água ou terra, você fazer um bíceps, você fazer um tríceps, agachamento aqui com tríceps na cadeira. Então dá para fazer muita coisa que eu posso associar, para não ser algo chato, porque todo mundo que não tem costume com academia costuma não gostar da academia. A gente coloca no meio dessas danças, entre uma dança e outra, e aí eu posso inclusive fazer ou com uma parceria com um nutricionista para ele ver a prega cutânea, para ver o quanto esse paciente está ganhando de músculo com essas atividades, ou uma balança de bioimpedância, e ao ganhar músculo, naturalmente eu estou ganhando irisina, ao ganhar irisina eu estou rejuvenescendo meu cérebro. Você pode ter... questionários onde você veja o quanto esse paciente vai abandonando a ansiedade, a depressão, o medo e tal. Então, com coisas relativamente simples que você pode adicionar ao trabalho que você já vai fazer, tá? Mas aí olhar para isso. Doutor Márcio. Inclusive, dentre essas atividades que a gente citou, né? A dança folclórica, a percussão, tem justamente os exercícios funcionais do nosso professor Christian Oliveira. Ele é especialista em atividades físicas com idosos e eu tenho certeza que ele vai já entender um pouquinho do que foi pensado pelo senhor aí para colocar em prática. Isso muda. Eu costumo dizer, é muito comum o povo dizer, eu não gosto de academia. E aí quando a gente fala academia, a gente fala de exercício para... ganhar músculo, tá? Resistência, que a gente pode fazer de outras formas. Eu digo que a academia, para mim, né, minha opinião, é mais fácil, prático e barato. Do que eu não consigo fazer sozinho em casa, porque tem duas gêmeas lá que é brincadeira, que é o pai dando atenção e tal, não vou dar conta. E sem contar que você acaba não focando naquilo. Mas quando a pessoa diz que não gosta de academia, eu digo que eu também não gostava, que eu gostava da academia igual eu gosto da conta da Coelba. Resumindo, eu não gosto. Sim. Mas eu adoro o banho quente quando está frio, o ar-condicionado quando está calor, o TV passando meu jogo, a zona de conforto, o Wi-Fi batendo certo, aí eu pago a conta da Coelba. Academia, mesma coisa. Eu não gosto da academia, ainda mais 4h30 da manhã. Eu preferia estar dormindo. Mas os benefícios, eu amo. Incontáveis, né? E quando você traz uma proposta dessa, porque nada dá mais medo ao idoso ou a quem quer ficar idoso do que aquela reuniãozinha para decidir onde papai e mamãe vai morar. Isso aí dói na alma. Você foi cruel, né? Eu falei, não, eu só não quero que você chegue lá. Cruel é se você deixar. E hoje, ainda bem que a população tem mudado a cultura, né, do pensar. Estamos passando a respeitar mais o espaço do idoso, a fomentar mais atividades para idosos. Hoje a gente vê diversos projetos sociais, não sei se o senhor já conhece, a Associação de Remo Salvador tem um projeto muito bacana de remo para idosos, entendeu? Ou seja, Salvador, a cada dia que passa, tem investido mais
para uma longevidade segura e prazerosa para os idosos. Com certeza. E assim, e eu acho que vai muito por isso aí, a educação. Você precisa reeducar esse idoso. E aí é complicado porque assim, se você for ver os orientais e todos esses outros povos, eles primeiro se educaram e depois envelheceram. Sim. A gente envelheceu e agora está tentando educar. Porque assim, em 1950 a expectativa de vida de um brasileiro era 43 anos. Sim, verdade. Hoje quase o dobro disso. Como que você vai, de uma hora para outra, você tem o mesmo veículo que vai rodar o dobro da quilometragem, mas não te ensinaram a fazer manutenção. Como é que funciona? O pessoal tem trazido muita questão da pirâmide etária, Sim. que está mudando drasticamente. Eu me recordo que ainda pequeno, a pirâmide etária brasileira era de fato uma pirâmide. Mas hoje a gente vê que a base se estreitou e o topo está aumentando, né? E vai aumentar mais. Mais ainda. Muito mais. E assim, e o problema não, o que eu acho, não é o aumentar. O problema é o aumento dos que ainda não se cuidam. Esses dias teve uma senhora de 100 anos aí em Feira de Santana, lúcida, dirigindo, tirando onda, e aí perguntaram para ela qual era o segredo da longevidade. Ela falou, não, eu acho que a única coisa diferente que eu faço das outras pessoas é porque eu faço musculação há 56 anos. Cara, então, essa pessoa, ela tá na inversão da pirâmide, mas ela não depende. Porque eu acho que o pior de tudo não é só a inversão da pirâmide, é a dependência. Quando você começa a depender de muitos que às vezes nem... Porque a gente ainda tem padrões de família onde o idoso, praticamente com a aposentadoria dele, é a rima da família toda para baixo. Sim, sim. Então você tem um idoso aposentado, aí você tem uma filha que já tem uma certa idade, aí você tem uma neta e tudo isso às vezes está nesse idoso, que depende fisicamente muitas vezes. Então esse eu acho que é o grande problema, porque além de tudo tem... E aí junta o tanto que se gasta com remédio, né? Sim, perfeito. A musculação, a atividade física é uma medicina preventiva, querendo ou não. Evitar que lá na frente a pessoa tenha que estar usando remédio, né? Se cuidando de forma farmacêutica. Ô Igor, é uma medicina preventiva, é uma economia na velhice, é uma poupança da velhice, porque você gasta menos dinheiro do que você gastaria com remédio e tudo mais. Cara, é uma poupança, é uma economia com psicólogo, porque você vai ter menos ansiedade, menos depressão. Cara, é muita economia. É muita economia. Eu me recordo até que meu pai sempre praticou atividade física e agora ele, com 70 anos, vestiu o kimono, começou a praticar o jiu-jitsu. Mas como ele malha e dá aula de dança, tem músculo. Tem músculo. Tem músculo, tem mobilidade. Aí ele preferiu evitar um pouquinho, porque, querendo ou não, o jiu-jitsu é um esporte de contato, né? Tem um braço de alavanca que você tem que forçar bastante sobre a coluna, né? Às vezes pode prejudicar as outras atividades que ele desempenha. Né? Ele estava tão bem na dele, ali, né? Eu vou meter nada. Voltou pro eixo e continua lá na Não, mas na assim, musculação. perceba a diferença, né? Antigamente, você imaginar um senhor de 70 anos se lançar em algo novo, era quase impossível. Verdade. O cara tinha medo de atravessar a rua, se bobear. O cara vestir o kimono e ir para o embate, isso aí já demonstra uma pessoa que, com certeza, os hormônios dele estão em dia, porque desde o animal até a gente, um homem com hormônio em baixa, ele tem medo. Ele passa o bastão para um outro macho alfa. Ele não vai ser o macho que tem coragem de ir para o embate. Então, isso aí demonstra, sem exame nenhum, de que ele está em dias e com certeza, às vezes, está com mais produção de hormônio do que muito jovem de 30 e tantos que está se consumindo no estresse, no sedentarismo, no ganho de peso. Isso, e por coisas que você não precisa nem de exame. É avaliação clínica. Clínica, né? Ele sempre foi educador físico? Sempre foi.
A vida toda. E quando eu era menor, né, bem pequeno, ele me levava para as atividades, porque ele promovia essas atividades comunitárias, né, que vai o pessoal para jogar bola, para jogar basquete, e eu ia junto. Já Por para isso te que eu sempre, estimular. já me estimulando, parecia que ele estava Não só de prevendo, atividade né? física, mas também de ter as suas ações quando você crescesse, né? Então, eu acho que por ser criado nesse ambiente, né, de esporte, de sempre estar buscando a saúde física e mental, é que hoje, adulto, eu tenho isso como lema. A primeira atividade do dia é minha academia, minha atividade física. Top. Né, que tem que estar... E é como a gente estava falando antes, né? Às vezes as coisas vão acontecendo na vida da gente que a gente só vai tendo que estar preparado para aquilo que acontece, né? Então perceba, desde criança seu pai já te levava para um negócio que você nunca imaginaria que na sua vida adulta você utilizaria aquele aprendizado lá de como ele se comportava, de como ele organizava, de como ele falava com um, de como ele brincava com outro, como aprendizado para você fazer suas coisas hoje, né? E hoje até fica mais fácil a gente confeccionar propostas de projetos, sim. Lá no nosso escritório, a gente advoga para algumas organizações sociais que a gente redige projetos. Graças a Deus, passamos em 3 editais recentemente, tanto públicos como privados. Hoje, a Organização da Sociedade Civil, que é a antiga ONG, ela assume o terceiro setor. O que seria o terceiro setor? O primeiro é o Estado, que tem a obrigação de promover o bem para a sociedade. O segundo é o mercado, os negócios, empresas. E o terceiro é justamente essas organizações que têm atividades de interesse público, seja promover o bem-estar social, o meio ambiente, né? Então, a Organização da Sociedade Civil hoje está tendo um destaque maior, porque está, de fato, suprindo a atividade do Estado para estar promovendo a justiça social, a equidade, né, a inclusão social. E é assim que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho. E você também trabalha, vamos supor, prestando consultoria para quem queira organizar uma, digamos assim, uma ONG, né? Sim. Inclusive, é muito comum a gente ter grupos de amigos que se reúnem para fazer o bem. Seja uma aula gratuita, né, de cursinhos gratuitos, seja aquele chamado sopão, entendeu? Então, as pessoas muitas das vezes se reúnem para fazer atividades de cunho público, né? De estar promovendo o que o artigo 6º da Constituição Federal diz, que são os direitos sociais. Direito à alimentação, à saúde, à educação, enfim. Então, esse grupo de amigos, querendo de fato tornar uma associação, uma organização que queira promover o bem, é que a gente presta toda essa assessoria também, criando o estatuto social, criando os documentos necessários para daquela reunião de amigos se tornar uma instituição filantrópica e que ajude muitas pessoas. Que legal, que legal. Vai ser lá no Pelourinho essa aí que você vai das pérolas, né? Isso, as pérolas da melhor idade. Tem as pérolas do esporte, né, que é as pérolas da Gamboa, que fica ali no MAN, e as pérolas da melhor idade, lá no Pelourinho. Já tem data para começar? Temos sim. Dia 16 a gente já vai começar as contratações, as divulgações, para que no início de setembro, primeira semana, as atividades já vão estar a todo vapor. A gente tem dois restaurantes, né? Lá no Pelourinho, um é o Maria Matamouro. Olha. E o outro é o Oxente. Sim, Isso é um prazer a gente dar um pulo lá. Pô, que a maravilha. gente puder ajudar. E até mesmo com um pouco do que a gente sabe, de conversa e tal. Sim. Fazer um dia a gente levar as balanças. Eu tenho uma balança, né, de bioimpedância, então a gente pode levar para fazer uma pesagem, para ver como que tá. Porque eu costumo dizer que a bioimpedância é como se fosse um extrato bancário, né? Onde você vai ver ali como que tá de gordura, como que tá de músculo, como que tá o metabolismo, se está lento, se está acelerado. Então vai ser um prazer poder ajudar vocês. Né? Esse primeiro mês vai ser justamente para isso. A gente fazia as inscrições, fazia a anamnese dos beneficiários, né?
ver alguns A detalhes, ideia né, alguns é cuidados. acolher quantos a princípio? Já tem uma data, uma quantidade de pessoas? Bom, o projeto Para o Bem-Estar, certo? Que é o esportivo, ele vai acolher 80 idosos. E o de cultura, que é a percussão e a dança folclórica, 50. Então, 80 mais 50 dá bastante gente. Dá bastante gente. Dá bastante. No começo dá bastante, daqui a pouco começa a faltar espaço, porque aí rapidinho enche, né? Rapidinho enche. Porque assim, quando um começa a dizer pro outro que é bom, que não sei o que, aí já foi. É verdade. E a Casa de Cultura do Idoso já tem outras atividades que também vão estar incorporando, querendo ou não, o projeto. Porque tem psicólogos, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar desenvolvendo essas atividades de saúde, bem-estar e de cultura, vão ter profissionais do segmento da saúde que vão estar dando esse suporte. Inclusive, as portas estão abertas lá. Já considere já minha contribuição no que eu puder lá. Pelo menos uma vez por mês vou lá para bater um papo com a coroada lá pra gente aprender um pouco. Bom que tá pertinho, né? Ali pertinho, pô. A gente pode até, conforme for em algum momento, fazer alguma coisa lá e tal. Sim. A gente vai, com certeza, vai estar junto porque eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Une propósitos. Então, assim, a gente sempre acaba se aproximando de pessoas que têm mais ou menos a mesma ideia. Sim. Às vezes não dá para ficar o tempo todo junto, mas quando está junto dá uma ideia, vai lá, dá uma ajuda. Isso, com certeza, eu vou estar por lá. Não tenha dúvida. Hoje, os entes públicos, ele tem cada vez mais permitido que pessoas que queiram ajudar essas entidades, seja de criança, adolescente e do público idoso, possam estar destinando o que iria para o governo para as entidades estarem movimentando os projetos. Essa iniciativa até daqui do município recentemente lançou alguns projetos que visam justamente oportunizar projetos sociais, atletas ou eventos esportivos, né, para estarem divulgando. E como o doutor do segmento da saúde, né, a gente podia pensar em algo bacana para estar, seja um evento, seja um projeto, né, que justamente tem essa união do poder público e o poder privado para estar fazendo esse bem. Com certeza, porque hoje em dia a gente começou a falar, né, sobre muitas vezes a gente não teve, nossos pais e tal, não tiveram, nem todos os pais tiveram a ideia de ser educador físico, né? Sim, é verdade. Como seu pai. Eu me lembro, uma das grandes felicidades que eu tinha era jogar bola com meu pai. Eu adolescente, meu pai ia jogar bola com meu pai. Só que meu pai, com 30 anos, começou a ter umas dorezinhas. Sim. Um pouquinho acima do peso, umas dorezinhas. Com 33 anos, ele já não aguentava, porque sempre que jogava, eu ficava com muita dor. Com 33 anos, meu pai parou de jogar bola. Poxa, por causa de muito dor. cedo, E hoje eu vejo que se tivesse feito uma atividadezinha, um alongamento, um fortalecimento, uma coisinha, nada demais, teria continuado por mais tempo. Sim, E vários dos pais, né, mais ou menos da mesma idade dos nossos pais, teriam também, né? E aí quando você, já aos 60, 70 ou mais, você chama essa pessoa para fazer uma atividade física, se você não bate um papo, se você não convence explicando, né, sobre a irisina, sobre a liberdade de ter músculo e não depender dos outros, fica difícil. Porque aí você junta a teimosia com a liberdade de expressão. Porque o povo diz que idoso, depois de uma certa idade, fica teimoso igual criança. A diferença é que não é criança. Ele é um adulto. Ele pode sim até às vezes ter algumas teimosias que nós muitas vezes também temos, só que ele não é uma criança, ele é um adulto. E não adianta você simplesmente tentar enganar, como às vezes algumas pessoas fazem com criança, para um adulto. Ou você explica para ele, olha, é bom você fazer isso por causa disso.
porque vai te fazer bem nisso. Mas mesmo assim, pode ser que ele não queira. E aí, tá tudo bem. Ele vai ter a limitação, mas você precisa explicar. E muitas vezes, na família, a gente não vê essa paciência da explicação. Sim, sim. E aí, quando chega num lugar desse, ele encontra o acolhimento, que é a mesma coisa que a gente falou do adolescente, lá na outra idade, tão importante quanto. Porque muitos desses idosos ainda têm o tal da síndrome do ninho vazio, né? Quando o filho já saiu, a filha já saiu e tal, e ele tá só. E às vezes ainda é viúvo ou viúva, que ainda fica mais complicado. Por isso que projetos assim, atividades em grupo, é que fomenta também a socialização. Sim. De estar ali formando amigos, né? Quando vê, já estão viajando juntos, fazendo grupos para ir para o shopping, fazendo várias atividades. Voltando a namorar. Importante também, na terceira idade. Uma vez eu atendi uma paciente e ela falou, doutor, melhor coisa que eu fiz, a casa estava muito grande para mim, estava cara, eu fui morar num asilo. Ah, doutor, agora eu viajo, eu tenho amiga, eu jogo, adoro jogar buraco. Até namorar, eu namorei uma vez, mas agora eu não quero mais não, viu? Eu falei, que legal, velho, 70 e tantos anos, porque algumas pessoas, né, às vezes eles acreditam que chegou na certa idade e não pode. E aí quando começa a socializar de novo, eles começam a perceber e encontrar alguns semelhantes. Sim, sim. E aí voltam a ter a normalização de situações que eles achavam que não dava mais. Eu acho isso fantástico, velho. Eu fico viajando. Viajando. E lá no Pelourinho, né? Lá na Casa da Cultura do Idoso, onde a gente vai estar com esses jovens da terceira idade, eles falam muito disso, né? Poxa, cadê? Vão trazer os homens e tal. Porque geralmente é muito mais mulher, né? É, muito mais mulher. O público é muito... A maioria é feminina. Por que você acha que é mais mulher? Bom, eu acho que o homem, ele tem uma casca que muitas das vezes ele quer se fechar ali, né? Se fecha muito, né? Quando vai ficando mais velho. Não se permite, né? Não se permite. A mulher, ela é mais ativa, eu considero mais ativa na terceira idade. A gente vê muitas idosas fazendo caminhadas. É mais comum vermos o público feminino da terceira idade mais ativo. O homem, ele fica mais no dele. Uma outra coisa que eu acho também, Igor, é que geralmente a mulher se cuida mais. E aí acaba que geralmente nessa idade nós temos um maior público feminino vivo ainda, ou ativo, né? Sim, porque sim. alguns homens já, como não se cuidaram, já estão com alguma patologia limitante. E aí você vê mais mulheres em condições de irem e virem. Então eu acho que, e talvez isso seja uma excelente proposta de conversa, né? Não só nos idosos, mas também nos jovens que você tem acesso, sobre a questão porque eu tenho gêmeas, né? Sim. Então eu utilizo o ponto forte de uma para usar como exemplo para o ponto fraco da outra e vice-versa. No momento em que o homem, o menino, o jovem lá, ele começar a perceber que esse ponto que teoricamente, né, a mulher é um sexo frágil, o que é a mais pura mentira, mas que esse sexo que em algumas vezes se fala que é frágil, ela desde cedo busca uma saúde preventiva, no final da vida, na maioria das vezes, ela vive mais, porque em média a mulher vive mais do que o homem. Se você consegue instituir essa verdade para essa juventude, talvez você já lá consiga corrigir essa diferença e no final da vida desses jovens que você tem acesso agora, sim. já não seja a realidade que nós temos hoje, né? Perfeito. E aí já modifique alguma coisa ali. Fazer o trabalho de base, né? Isso. O pessoal chama. Exatamente. E esse tema é muito interessante porque, assim, ultimamente, o público do jiu-jitsu, ele tem divulgado mais competições masters, que são justamente os 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Ou seja, hoje a gente vê as categorias do sênior
tá lutando lá, muito faixa preta, muito antigo, que é o momento que ele se coloca ali, né, na competição, revê os amigos e também disputa o ouro, né? O tão sonhado ouro na competição. Que massa, velho. E vai ter, inclusive, logo em breve, se não me engano, em setembro, o Mundial de Masters, lá na Califórnia. Então, Caramba! os Masters do mundo todo vão para lá, para Califórnia, tá disputando esse evento só de Masters, que são os mais antigos, né? Pô, eu participo, eu e Plínio, né, que não pode estar aqui, nós participamos de um esporte chamado Corrida de Aventura. Sim. É no meio do mato, é tipo um Ironman, Uhum. só que é no meio do mato, não tem nada delimitando por onde você tem que correr ou nadar e tal. Você recebe um mapa e uma bússola. E tem vários pontos de checagem. As etapas do Baiano são, em média, 130 quilômetros. A gente leva mais ou menos 20 a 25 horas Sim. de prova direto. Interessante. Cara, e tem gente jovem, mas tem pessoas com 70 anos participando, sabe? No tempo deles. Sim, sim. Sabe? Isso é muito bacana, velho. Você vê, tem um pessoal que a gente treina pedal, né? Aqui, ali por trás do outlet e tal. Tem umas trilhas lá maravilhosas. Tem um casal que ele tem 82 e ela 74. Eles pedalam entre 200 e 300 quilômetros por semana. Em trilha. Imagina. Não é no asfalto retinho, não. É em trilha. Cara, isso pra mim é um negócio espetacular, velho. Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi no Instagram, uma corrida de 100 metros com corredores acima de 100 anos. Sim, imagine, 100 metros. No aplicativo, no Instagram? No Instagram. Sim, eu vi. Muito e teve um coroa que interessante. foi rapidinho, viu? Teve uns que foram mais lentos, mas teve um que foi bem rápido, bem durinho mesmo. Eu disse, velho, que massa, velho. 100 anos correndo, velho. Correndo. Uma meta. Uma meta. E assim, uma coisa que a gente falou, né, sobre qualidade de vida também, não só a parte, mas eu sempre falo que para eu querer viver muito, eu preciso ter uma vida boa, né? Precisa ser agradável. Sim, sim. Não pode ser algo pesado, não pode ser algo ruim, chato, senão não perfeito. vai. Eu preciso de uma forma lúdica, sei lá como, mas eu preciso colocar sabor na minha vida. Senão fica sem graça. Eu tenho referência meu pai, mas o pai de minha esposa, seu Zé, é uma referência porque ele, toda a trilha que a gente faz, que a gente vai muito pra Chapada Diamantina, é ele que vai na frente. Sabe todos os caminhos. Vamos pra cachoeira e ele vai junto. Foi no Vale do Pati. Ele gosta muito de aventura e tá sempre se lançando a esses desafios. Quantos anos ele tem? Ele tem 84 anos. Caramba, velho. 84 anos. Que top. Super inteiro, vai na frente, pega o carro dele, sai. Aí fica a Joana ligando, Dona Tânia, minha sogra, também liga. Aí ele atende e volta. Tô chegando. Rapaz, sempre deixa assim. de agonia que eu já chego daqui Vai a pro pouco. sítio, planta diversas frutas, várias plantas, Ele é bem desse segmento, naturalista. Que top. Muito bom, muito bom. Meta de vida também. Fa- Não toma nenhum remédio, é detalhe. Não toma nenhum remédio. Isso é bom. Isso é bom. Pois é. E assim, uma vida ativa, né, do jeito que você conta que ele leva, naturalmente diminui o risco dele precisar de remédio, né? Mas, obviamente que não é só o se cuidar fisicamente, né? A forma com que provavelmente, pela forma que vocês falaram aí, a forma que ele provavelmente leva a vida, né, a leveza que você leva a vida, com certeza faz com que tudo seja diferente. Não é só você estar com o físico bem. Se a cabeça não estiver bem, se o espiritual não estiver bem, se o emocional não estiver bem, não vai tão bem. Precisa desses 4 elementos, pelo menos, para você estar em harmonia. Senão não rola. Não tem jeito. E ele não esquenta com nada, faz a caminhada dele todos os dias no sol. E ele contabiliza assim, fiz meus 6.000 passos. Ele contabiliza assim.
6.000 passos. Hoje eu dei uns 7.000 passos. Sempre assim. Muito, muito bacana. E tem uma sabedoria absurda. Conversa de tudo. Medica. Olha, isso aí é falta de ferro. É bom tomar um magnésio. E aí vai dando exemplos de como a pessoa curar. E geralmente mais natural, né? Como ele não toma remédio, provavelmente ele não deve indicar remédio também. Deve indicar uma fruta, uma... Não, você não pode, entre aspas, né? O que a gente mais vê aí é isso. Ainda mais quem toma. Quem toma, eu digo que ele geralmente não deve indicar porque ele não toma. Então ele deve acreditar no que ele usa, provavelmente. Então, mas quem usa, não, eu tomei esse remedinho aqui, é maravilhoso. Toma que vai melhorar. E aí, como ele usa mais natural, ele vai indicar o natural. É isso mesmo. Minha avó Esmeralda, ela tinha um livro chamado As Plantas Curam. Sim. E aí tinha lá indicação para tudo, né? De dor de cabeça a unha encravada tinha lá. E aí ela sempre indicava. O que ela não lembrava de cabeça, ela ia lá no estante e olhava. Ah, eu sabia que essa aqui é chá de não sei o que, de não sei o que. Olha. E aí batia certo. E quando não batia, melhorava também, aí, né, ia. Mas é legal essas sabedorias das pessoas mais antigas, né? Sim. Que muitas vezes, esses dias eu tava com minhas filhas e aí teve aniversário da bisavó delas. Sim. E é estranho, porque às vezes, eu me lembro quando eu era criança, eu chegava num lugar, como não tinha jogos eletrônicos, assim, como tem hoje, né? A gente ouvia. Os mais velhos estavam falando lá e estava ali do lado, que nem uma esponjinha, aprendendo, né? Absorvendo, né? Tudo. O que tinha de bom e de ruim também, né? Mas estava ali absorvendo tudo. Com certeza. Hoje as meninas estão ali nos jogos eletrônicos que muitas vezes não está nem ouvindo. Menos Júlia, né? Esse aprendizado, né? Porque Júlia pode estar ali no celular, mas se você falar qualquer coisa aqui, ela tá te ouvindo. O que foi mesmo, tio? Não sei o que, ali é uma fofoqueira. Minha sobrinha assim, Maria Clara. Rapaz, Júlia é uma fofoqueira. Fica mexendo no celular do lado, mas tá ligada em tudo. Ela tá vendo. E se intromete, viu? Claro. Se alguém falou alguma coisa, não foi assim não, eu ia aqui com o celular. Júlia, ela tá aqui, aí alguém falou alguma coisa, ela vem. Como que foi mesmo? Ela, oxe, você veio pra cá pra perguntar. Claro, eu quero saber, né? E a ponta da língua, já tá na ponta da língua já. E aí, Diegão, beleza? Grande Moraes. Como é que você tá, meu irmão? Tudo ótimo. Maravilha. Seja bem-vindo. Sei que você não chegou agora, mas seja bem-vindo igual. Igor, estamos, infelizmente, chegando no final. Rapaz, papo bom, foi rapidinho, né? Nem parece, já tem uma hora, quase uma hora. Falamos de tudo. Tudo não, a gente não vai... Rapaz, eu tenho certeza que você não falou de 10% do que você faz. Você falou uma pincelada aí, ó, do que você tem nesse momento de mais ativo, sim. Mas não dá para você falar de tudo aí, eu tenho certeza. A gente vai lá no projeto dele, viu? Vai ser lá perto da gente, viu, Diego? Conhecer os dois, tanto do Pelourinho como também do Man. As portas estão super abertas. Eu quero ir no Man no dia que tem o banho de mar depois. Pronto. Porque tem uma aula e depois tem um banho de mar. Beleza. Aí a gente vai lá para tomar o banho de mar lá. Vamos fazer isso, programação show. Igor, me conte aí, considerações finais, e eu queria que você desse conselhos para quem tem desejo no seu coração de ajudar, mas muitas vezes não sabe como fazer, né? Até para puxando um pouco aí, talvez dando seus contatos para essa consultoria que geralmente você consegue fazer com que esses grupos de amigos que têm esse coração para auxiliar. Eu costumo dizer que fora da caridade não há salvação. É verdade. Para mim, isso mesmo. Para mim, fora da caridade não há salvação. Então, você muitas vezes, quando consegue entregar um pouco da caridade e ajudar o outro, você até esquece um pouco do seu, ou percebe que o seu problema não é nada em vista do problema que o outro tem e está com um sorriso no rosto, muitas vezes. Então, deixa aí suas considerações finais e talvez um conselho
para quem gostaria de estar ajudando num país como o nosso, de dimensões continentais, né? O que podem estar fazendo aí para iniciar esses projetos? Bom, eu primeiramente agradeço a oportunidade, esse bate-papo maravilhoso que foi aqui, muito satisfatório, a gente falou de muitas coisas, não exaurimos, né, tudo, mas deu para pincelar as nossas rotinas, né, o que a gente gosta de fazer. Bom, uma dica que eu deixo aqui, um incentivo é que hoje a gente tem que fazer bem, faz bem. Eu digo isso por mim, porque eu me sinto muito bem quando eu estou lá com as crianças, com os idosos, conversando, ouvindo o dia a dia, e a gente vê que nossos problemas, de fato, não são nada em relação aos problemas dele. A gente vê cada coisa que a gente respira fundo e vamos continuar nossa missão aqui, de que é propagar o bem. É um propósito de vida. Muitas das vezes eu esqueço inúmeras coisas que eu tenho minhas mesmo para estar ali fortalecendo sempre as pessoas que estão de fato precisando. Lá no nosso projeto, a gente costuma muito abrir a oportunidade para voluntários que queiram estar um dia falando sobre a sua rotina, porque querendo ou não, esse é o momento de estar promovendo a inclusão social. Permitir que alguém, um jovem ou um idoso, preste atenção num tema tão relevante, certo? Então, eu acredito que se a pessoa quer ajudar, hoje existem inúmeras formas de ajudar. Instagram, WhatsApp, a gente pode ver um projeto próximo, existem muitos amigos que se reúnem para fazer boa ação, que é o exemplo até do amigo Mila que falou aí, e ele ajuda em um projeto Gota, certo? E isso há muitos anos, né? Eles se reúnem para promover o bem a determinados asilos de Salvador, que são os ILPIs, Instituições de Longa Permanência. Então, assim, se você quer ajudar, procure nas redes sociais, seja um instrumento de transformação, porque fazer o bem faz bem. Top. É isso aí. Top. Obrigado mais uma vez. Gostaria de dizer que o VidaCast está à disposição. A hora que você quiser vir, vai ser um prazer. Eu até acho que seria interessante a gente marcar mais para frente, até para os meninos estarem aqui e conhecerem ele também. Tá? E vai ser sempre muito bom ter você aqui. Qualquer projeto que você tiver, seja o que for, tá? Que quiser vir, venha. Se não quiser vir, se você não quiser vir, porque às vezes está na correria, mas quiser que a gente divulgue alguma coisa sua, né? Que vai estar lançando algum projeto, seja já dos que você tem ou algo novo, vai ser um prazer a gente estar divulgando. Gostaria que você deixasse seu Instagram. Tá, pelo menos para que as pessoas consigam te achar. A gente marcou até no nosso Instagram, mas é bom você falar aí, que aí já fica marcado, as pessoas já lhe procuram. O meu Instagram pessoal, @igor.arcanjo_, certo? Lá é o meu Instagram pessoal. Lá eu divulgo a minha rotina de trabalho, né? Muitas coisas. É pessoal, mas assim, a gente divulga... Mistura, né? Tudo. E os nossos projetos. A gente tem um instituto que é um Instagram e a organização, né, a instituição que é responsável juridicamente por vários projetos, né, que é o Instituto Igor Arcanjo, que está assim, @instituto.igorarcanjo, e tem o do nosso projeto de jiu-jitsu, o Projeto Pérolas, que é @Projeto Social Pérolas. Lá vocês vão acompanhar o nosso trabalho que vem sendo realizado desde 2018. Muitas pérolas estão agora disputando campeonatos, né? Professora Marta, professor Pablo, estão jogando duro lá, treinando os garotos. Dia 15 de setembro a gente vai ter uma participação em um evento, né? Que é o Rei do Tatame. Vai ser um evento muito bacana. Pontua para o ranking anual. Nossa meta é ter pérolas lá no ranking do anual. E subindo ao pódio, levando o troféu do campeões do ano. Que legal, tomara, com certeza vai ser um prazer a gente inclusive divulgar isso quando acontecer aqui, viu? Então eu vou seguir os outros, por enquanto eu só sigo o Igor Arcanjo, vou seguir os outros também, e sempre que tiver alguma coisa, faz favor,
passa pra gente, vai ser um prazer a gente estar divulgando, tá? Obrigado. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora, ou que vão assistir depois, ou que vão ouvir, né, no Spotify depois. Eu espero que vocês tenham aí na história de Igor mais uma motivação, como a gente busca no VidaCast, é falar de coisas da vida. E aí a gente percebe que uma pessoa que tem seus afazeres, tem sua profissão, consegue, mesmo com tudo que ele tem para fazer, mesmo com isso tudo, ele consegue tempo para fazer ou buscar fazer o seu melhor para ajudar o próximo. Então, na medida do possível, se você puder, ajude. Mas se você não puder, pelo menos tenta blindar a sua cabeça daquela negatividade que algumas pessoas têm de acreditarem de que o mundo está pior, de que a humanidade está perdida, de que não tem mais gente boa, de que eu prefiro os animais. Procura ver exemplos como esse, e exemplos igual ao do Igor, existem vários. É claro, infelizmente ainda tem algumas pessoas que não são tão boazinhas, mas elas não são a maioria, gente. E aí comece a olhar mais para pessoas como o Igor e, quem sabe, você se livrar daquela ideia de que tudo está ruim, de que todo mundo que se aproximar de você vai ser para tentar fazer o mal, e quem sabe a gente olhar para o lado mais positivo da vida e com isso ter mais vontade de viver mais, porque como é que eu vou querer viver mais? Como é que eu vou querer ter uma longevidade bem-sucedida se eu acredito que todo mundo é ruim? Então, por isso nós trazemos pessoas como o Igor, no intuito de mostrar para vocês que sim, existem pessoas boas e que dedicam seu tempo, seu dinheiro muitas vezes, para ajudarem outras pessoas que eles nem conheciam. Tá? A gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. Exatamente. Começa por nós mesmos. Com certeza. A gente quer um mundo melhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que o nosso mundo seja cada vez melhor. Diego já está ali fazendo esse sinalzinho aqui. Quando ele faz isso aqui, ó, é que tem que ir embora. Então, beijo. Fiquem com Deus. Vamos.